Hoje você vai aprender, hoje eu provo para você que a aviação foi sabotada no passado. Eu não sei qual é a ordem dos vídeos que eu vou estar publicando aqui, mas eu acabei de gravar um vídeo provando para as pessoas, provando que o carro e a moto foram invenções do sistema para te prejudicar. Porque existiam os monociclos e as dinosferas, que simplesmente são uma única roda que você entra lá dentro com eixo de gravidade, grande autonomia, gasta muito pouco, muito barata de ser fabricada e não envolve manufatura. Existia no passado, era comum em sua época e foi tirada para quê? Para moto, que eles trocam cano de descarga para aquele xing-ling, para dar grau no céu, e esses carros tipo Kwid hoje em dia, que parece que eu consigo carregar com a mão e fazer supino. Então simplesmente é isso que nós temos hoje. Mas no passado não era assim. No passado era realmente algo muito mais tecnológico. Eu já até fiz um vídeo, depois você procura aqui no canal, falando sobre os carros voadores. Dois projetos de carros que voaram em 1956. Depois você procura aqui no canal, tá? Lembrando para você que se você quiser conhecer o meu trabalho, tem links aqui na descrição e nos comentários. Se informe, tá? Porque realmente eu recomendo que você aprenda. Tem links aqui, procure saber para você entender como eu trabalho, tá bom? Bom, falando disso, o que eu preciso falar para você? A aviação simplesmente foi uma revolução industrial que veio para te prejudicar. Porque no passado, antes dessa história de Carlos Drummond e não sei o que, primeiro avião, que delícia, delícias geladas. Antes dessa história de aviação, adivinha só o que estava no ar desde o ano 1600? Na verdade, muito mais que antes disso, tá? Só que só pelos relatos que hoje são possíveis de investigar, 1600, Zeppelin. Por que você acha que existe uma empresa? Uma empresa não, também é uma empresa, mas uma banda que chama Led Zeppelin. Porque era possível ver esses Zeppelins lá no céu. E muitas vezes o pessoal colocava os faroletes mirando nele. Então Led Zeppelin é o quê? É os Zeppelins no céu mirando os faroletes, tá? Aí criaram uma programação preditiva que isso virou uma banda. Para quê? Para que você não seja... para que não exista incentivo em pesquisar sobre o assunto. Imagina só, você descobre um avião muito mais prático, mais fácil do que a aviação de hoje em dia. Meu irmão, eu voei no avião, eu não me lembro se foi para Curitiba, tá? Mas eu sei que eu tava indo para o Rio Grande do Sul. Eu voei nesse avião e simplesmente teve uma hora que o motor da hélice esquerda falhou. Lá em cima, 10 mil pés de altura. Eles deixam até um GPS no banco, assim, na parte de trás, que você que está sentado atrás, você vê. E tava 10 mil pés de altura. Parou de funcionar o motor. A aeromoça, ela simplesmente começou a orar. Ela falou, acabou o serviço de salgadinhos e bebidas, foi encerrado, todo mundo coloca o cinto, né? Já tinha falado das máscaras de oxigênio, começou a tremer tudo, simplesmente cheiro de queimado de algum fio, parou de funcionar uma hélice, a aeromoça chegou lá na parte da frente, sentou, colocou o cinto, fez assim com as mãos assim, e começou a orar. Quando a aeromoça que trabalha com essa jossa começa a orar, é porque o bicho tá pegando. Eu entrei nesse avião, tava eu e minha esposa, e começa oração para Jesus, promessas para Jesus. E, meu amigo, não tem ateu. Ninguém é ateu com o avião caindo. Garanto para você, eu vivenciei isso. E aí eu cheguei, eu não lembro se eu tava indo para Curitiba ou voltando para Curitiba. Eu acho que eu tava voltando de Curitiba. Porque eu fui fazer uma ponte de avião. É negócio de ponte, você pega um avião para pegar outro, tá? É um saco isso. Aí, simplesmente, eu acho que eu tava chegando em São Paulo, não me falha a memória, tá? Foi na época que eu até liguei na época, muito tempo atrás, pro Thiago Lima, pra gente marcar, pra fazer um vídeo junto, mas tem muito tempo, tá? Muito tempo. E aí, simplesmente, eu cheguei e falei, pessoal, não entra nesse avião, acabou de falhar o motor, não entra, desmarca esse avião, falando com o pessoal que tava naquela fila para entrar, não faça isso, não sei o que, tava indo lá para o Nordeste, o avião, eu falando, pelo amor de Deus, parou de funcionar, dava para ver a hélice que tinha, ela parou de rodar, ficou parado no ar, a outra funcionando, o pessoal desesperado, né, turbulência, pousou assim, chacoalhando tudo, e o povo nem aí.
Aí entraram no avião. Aí o avião, não sei o que aconteceu, a aeromoça trocou, o piloto trocou, me parece que nem o piloto nem a aeromoça quis pilotar aquele avião, trocaram, não sei, não sou aviador para saber disso. E aí simplesmente foram embora. E parece que o avião foi fazer ponte não sei aonde, e essa é a realidade dos aviões do Brasil. Então, assim, depois dessa experiência, eu tive que ir para o Rio Grande do Sul umas 4 vezes. Todas elas eu fui de carro. Era 2 dias de viagem de carro. Isso assim, dirigindo para ficar com a bunda quadrada, tá? Então, assim, avião é uma porcaria. É um projeto mal feito, não funciona. Já foi comprovado, disco voador é muito mais tecnológico. Inclusive, eu coloquei um vídeo aqui no canal de um projeto secreto do governo americano. Eu não lembro se era UFO Secret, mas era 1945, a data, tá, que seria liberado no ano 2000. E eu mostrei para vocês. Em 1945, o governo americano já tinha criado discos voadores que comportavam 2 seres humanos. Então, assim, avião é só para você que é plebeu, entendeu? Para elite mesmo, os caras nem voam nesse negócio, não. E aí o que acontece? O que o pessoal voava no passado? Já que avião é uma porcaria, qual que eram os projetos no passado? Os projetos no passado eram os Zeppelins, tá? Deixa eu pegar eles aqui para você ver. Era simplesmente os Zeppelins. Ah, vai ter alguém falando assim, é Zeppelins. Eu tô nem aí, meu amigo, eu sou brasileiro. Eu não vou puxar saco de americano, não. Entendeu? Eu honro a minha pátria, eu não tenho que ficar puxando saco, não. Vou falar Zeppelons para você. Então, olha só, esse era o projeto, tá? E era uma cidade que cabia aqui dentro. Olha só. Olha, eu vou ter que ficar passando, eu vou ter que pegar isso aqui e colocar para cá, ó. Deixa eu pegar isso aqui, passar para cá. Cabia uma cidade aqui dentro. Olha o tanto de coisa que cabia aqui dentro. Esse era o projeto dos Zeppelins, tá? Esse era o projeto dos Zeppelins. Olha só, cabia praticamente, ó o tanto de coisa que cabia lá dentro, tá? Então, assim, o projeto dos Zeppelins era imenso. O conceito, um desenho de 1500 mostrando os Zeppelins, um esboço, não sei se é chinês, japonês, de Zeppelins no ano de 1500. Olha lá, o esboço funcionando. Aí eu fico pensando, como é que o povo, olha que delícia gelada, Zé Corubu e pica-pau. Então como é que o povo de 1500 pensa numa turbina? Pois é, como é que o cara desenha uma turbina? Pois é, então vamos lá, vamos continuar, porque é até hilário isso. Então alguns projetos de Zeppelins que funcionam pelo mundo, tá? E tá aí, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Os caras trabalhavam com astrologia, eles sabiam se locomover com os Zeppelins. E olha o tamanho dessa estrutura, cara. Olha o tamanho dessa estrutura. O cara aqui trabalhando, aí você fala assim, esse negócio é um balão, Humberto. O Zeppelin, ele é um balão. Então, simplesmente, se você furar com agulha, alguma coisa, ele estourar, já era. Por isso que ele foi substituído. É mesmo? Como é que esse Zeppelin é um balão se eles estão colocando ferro maciço? Porque a época que foi projetado os Zeppelins, que foi 1900, 1800, alguma coisa, não tinha. Alumínio é um metal. Escute, só para tu ter ideia, alumínio você não encontra na natureza. Alumínio é algo que é fabricado. Não existe na natureza. É uma junção de pobrezas minerais para fazer o alumínio. Então, assim, por isso que o alumínio é leve. Agora me fala, como é que os caras usam ferro maciço para botar o trem no ar? Pois é, eu falo o trem porque eu sou mineiro. Então, olha o tamanho desse negócio. E os ferros maciços, né? Vamos continuar. Olha o tamanho, olha o projeto disso aqui. Tamanho disso aqui. E são vários modelos, tá? Vários modelos. Deixa eu mostrar para vocês. Tamanho disso aqui. Olha a armação, a estrutura metálica que envolve isso aqui é absurda. Olha aqui, ó. Isso aqui é a apresentação do Zeppelin. Olha a quantidade de pessoas. Olha a estrutura sendo feita. Olha o tamanho do Zeppelin. E olha o tamanho das pessoas. Vai vendo, vai vendo. Pois é. Então, era colossal os Zeppelins. E dentro do Zeppelin, salões de festas, grandes restaurantes, dormitórios. Os caras, inclusive tem uma foto aqui deles carregando um tanque de guerra. Então, olha o tamanho do Zeppelin, tá? Aí o que aconteceu? Olha só, quantos aviões caem todos os anos? É claro que o avião é mais seguro do que carro, porque simplesmente o avião são poucos aviões que caem por ano e carros são milhares. E mesmo que você faça a conta de igualdade, né, de quantidades, né, o avião é muito menor. Deixa eu contar uma coisa. Eu no volante, eu me garanto. Você se garante? Você se garante?
Agora, simplesmente, vou te contar uma coisa. Você tá no avião, simplesmente, tá? Se der defeito, não tem o que fazer. Agora, se o carro der defeito, eu encosto, chamo um guincho e resolvo o meu problema. O avião tem como? Não, não tem, né? Deu defeito no céu, meu filho, começa a orar. Na hora ali, você que é ateu, você vai virar crente rapidinho. Então, simplesmente, o que aconteceu? Teve um acidente com o Zeppelin. Em toda a história. E aí, o que eles fizeram? Pararam de fabricar o Zeppelin. Delícias geladas. Delícias geladas. Por quê? Porque o Zeppelin é totalmente seguro, não dá tanto problema. E olha isso aqui, não me parece um míssil que foi enfiado dentro desse negócio? Porque olha essa imagem aqui. O Zeppelin não foi amassado pela essa torre, não foi. Ele está pegando fogo, olha para você ver. E realmente, eu vou te contar uma coisa, parece uma explosão isso aqui, tá? Parece uma explosão. Então, simplesmente, por causa desse acidente, pararam de falar, não, vamos colocar os aviões. Delícia, né? Então pararam de fabricar. Então tá lá o cara, ó. Olha pra tu ver. Não, mas sabe o que é? O avião, os Zeppelins, eles usam gases. Gases. E aí, sabe o que acontece, Humberto? Eles são explosivos. E aí é muito inseguro no céu. Que viagem, que viagem. Som. Tá. Então eles usam gases explosivos, né? Vai vendo. Vai vendo. Usam gases explosivos, né? E o cara fumando aqui dentro do avião à toa, né? Hein? Então simplesmente, olha lá, o marmanjão deitado na cama, fumando seus cigaretes. Então o cara tava lá, né? Dentro de um Zeppelin, vamos dizer assim, com gás explosivo, né? Você acha mesmo? Que delícia. Não era gás explosivo, simples assim. Tá? Não era. O pessoal do passado não tinha tanto segurança no trabalho, mas ninguém era louco de fazer um trem desse nos céus, né? Então, realmente não tinha, tá? Não tinha. E aí nós temos o que? Claro, né? A descredibilização do projeto. Olha a quantidade de pessoas na apresentação desse projeto. Olha a quantidade de pessoas. É inacreditável. Olha o tamanho desses Zeppelins. Olha a quantidade de pessoas. Isso é surreal. E olha os Zeppelins. O pessoal fala, não. Aqui, ó, quadros antigos, falando sobre as guerras que teve com os Zeppelins, que eles eram usados. Tá. Nós temos aqui o que? O Bigodudo, né? Projetos do Bigodudo. Olha lá. O cara comentando na orelha do outro. Delícias geladas. Delícias são insanas. Geladinhas, geladonas. Então tá lá o cara comentando, né? Tá tirando foto, não sei o que, pra alguma coisa. E o motor do Zeppelin lá dentro, né? E claro, né? Claro. Olha o que tá no céu. Vai vendo. Pois é, uma pintura do Japão feudal com o Zeppelin lá em cima. Delícias geladas. Delícias são insanas. Então estamos lá, um Zeppelin, né? Um Zeppelin voando, né? Simplesmente no Japão feudal. Provavelmente no ano de 1800, 1700, tá? E aqui são conceitos de Zeppelins devido ao dieselpunk. Eu falava pro pessoal assim, cara, no passado os caras tinham navios que voavam no céu, né? Você tá viajando? Tô viajando. Deixa eu continuar aqui. Claro. Eu me lembro disso aqui, ó. Eu cheguei a jogar esse joguinho aqui de videogame, né? Na época, eu comprei um Xbox 360, muito tempo atrás. E aí, o que aconteceu? Eu comprei esse Xbox e assim, você entrava na feira, era 3 jogos por 10. Tinha de PS2 também. Então, assim, era muito jogo, era R$10, 3 jogos. E eu lembro que veio... eu acho que veio esse jogo aqui, ó, não me falha a memória, tá? Eu não fiquei muito tempo com o Xbox, não, porque eu acabei passando pra frente. Mas eu lembro que tinha esse jogo, eu não lembro, eu não sou fã de jogo. Não é minha praia ficar julgando, não conheço, mas tem gente que gosta. Respeito quem gosta de jogo, mas não é minha praia. Tem esse cara aqui, que toda hora parece que tem um jogo com ele. É no espaço, no deserto. E nesse jogo, o que nós temos aqui? Zeppelins, cidades voadoras. Ah, claro. No meio do jogo, olha só. Aí falou assim, não, o criador do BioShock Infinite, que é o nome desse jogo, ele simplesmente imaginou tudo, veio tudo da cabeça dele, Humberto. Ponto número 1, anjos.
A cidade inteira está com monumentos de anjos. Retratação, a tecnologia proibida dos anjos caídos. Ponto número 1. O cara sabe muito bem que a tecnologia vem dos anjos caídos. Então o cara já até colocou isso no jogo. Ponto número 2. O cara colocou os Zeppelins, que são os verdadeiros aviões, muito mais funcionais do que os de hoje em dia. A grandes altitudes, baixo consumo, você podia morar lá nos céus tranquilamente. E dava para você colocar uns 5 andares, levantar até tanque de guerra se você quisesse. Muito seguros. E se tivesse algum vazamento no Zeppelin, ele só iria descer devagar. Simples assim. Então o cara foi lá, já sabia da tecnologia dos Zeppelins. Deixa eu pegar aqui a imagem. Colocou lá anjo caído, claro, delícias, delícias geladas, né? Delícias geladas. E colocou a cidade voadora. Aí colocou monstros, olha que delícias. Colocou um Giburim. Olha o nível de insanidade desse jogo. Tem um monstro colossal, que é gigante, retratação aos Neph. Não, é tudo ao acaso. O cara colocou anjo caído, Giburins, que são os Nefilins de Gênesis 6. O cara colocou portais para você atravessar de uma dimensão para outra. Inclusive a gente fala sobre isso, sobre aquele ritual, que eu não posso nem dizer o nome aqui, que tem a ver com vamos dizer assim, Badu, né? Não é esse nome, que eles fazem abertura de portais. Então o cara colocou abertura de portais gigantes, monstros, Giburins, Nefilins, anjos caídos, tudo no jogo. Zeppelins, o que mais que o cara colocou aqui? É claro, cidades voadoras, para poder finalizar. E claro, né, Nimrod, né, para marcar com chave de ouro. Aí o cara vem e me fala assim, não, o diretor de Infinity, ele é fantástico. Ele imaginou toda essa trama da cabeça dele. Ele não tirou da Bíblia, não. Imagina, não leu o livro de Enoque, não estudou sobre algumas coisas que hoje em dia não são convencionais mais. Então tá lá, cidades voadoras nos céus, tá? Pois é. E aí você vê apóstolos falando o seguinte, olha, você subia na cidade da Babilônia, você via montanhas como pasto. Palavras na Bíblia, montanhas como pasto. Aí você olhava, como é que uma montanha vira um pasto? Você já voou de avião? Quando você dá 10 mil pés de altura, as montanhas ficam como pasto. Montanhas ficam como pasto. Você acha mesmo que eles construíram um prédio de 10 mil metros de altura ou botaram uma cidade voadora? Porque eu acho mais fácil botar uma cidade voadora do que um prédio de 10 mil metros de altura. Não tem material que aguente essa resistência na base do prédio. Então, simplesmente, é o que nós temos. E aí é o conceito, né, desse tal Bioshock Infinite. E aqui é um conceito. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Esse aqui é um conceito, né, da tecnologia dieselpunk. Também é conhecida como steampunk no ano de 1900, tá? E a batalha desses grandes Zeppelins nos céus, tá? Grandes Zeppelins nos céus. Então, praticamente, o que eu quero mostrar para vocês, tá? O que eu quero mostrar? Esses Zeppelins aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, eu já te mostro, tá? Isso aqui, tá? Isso aqui era praticamente o avião do passado. O pessoal do século XVI, como aquela retratação lá do Japão feudal. Mas vamos esquecer do pessoal do ano de 1990, 1900, usavam Zeppelin. Inclusive o Bigodudo também investiu em Zeppelins. Qual que é a vantagem do Zeppelin? Tá? Deixa eu só falar isso aqui para você e a gente conclui esse vídeo. Quais são as vantagens do Zeppelin, né? Aqui, ó, tá aqui a imagem, vamos pegar, vamos trazer. Quais são as vantagens dos Zeppelins, né? As delícias geladas, delícias insanas, né? Vamos lá, olha só. Utilizava gases, muitas vezes não inflamáveis, né? Teve alguns casos que chegou a utilizar gases inflamáveis, mas foi logo no começo do projeto. Depois, é óbvio, né, que eles não fizeram mais. Aí, que deixava o seu peso do dirigível quase nulo. Então o que acontece? Olha só, você lembra quando tinha o evento na sua cidade, algum circo? O circo nunca é um bom lugar para você ir, tá? Eu nem quero falar o porquê, mas tem a ver com venda, parará por órgãos, tá? Não vá. Mas sempre tem um cara que enche os balões e vende os balãozinhos enchendo. Aí amarra numa corda, o balão fica voando lá em cima. O gás que vai naquele balão é mais leve do que o ar. E é tão mais leve que se você colocar um peso em cima daquele balão, ele consegue levantar. Por isso que o peso da bexiga, se você pegar uma bexiga e jogar, ela vai cair. Mas se ela estiver em volta de ar, daquele tipo de gás, que é o hélio, ela vai subir.
Então, praticamente, o Zeppelin funciona da mesma maneira. Você criava uma carcaça metálica, bem pesada, não era, na época era muito pesado, mais pesado que o avião, mas você reservava uma parte do Zeppelin para você colocar gases. E você colocava gases que eram mais leves do que o ar. Esses gases iriam fazer com que o peso do Zeppelin começasse a se tornar nulo. E aí você tinha turbinas apenas para direcionar os Zeppelins. E aí, por exemplo, eu vou carregar um tanque de guerra, vou carregar alguma coisa da guerra. Aí eles faziam um cálculo, né? Já que eu vou carregar um tanque, eu preciso de tanto de gás para fazer flutuar. Dessa viagem vai ser uma viagem de turismo, não vou ter tanto peso. Fazia o cálculo com menos gás para poder flutuar. Então tudo era baseado no cálculo do gás. Mas os Zeppelins flutuavam, eles ficavam quase nulo de gravidade. Então eles não gastavam combustível. Escute bem, os Zeppelins não gastavam combustível para voar. Eles flutuavam com gás, podia ficar a vida inteira lá em cima. E chega um certo ponto de altitude que tem o efeito de zero de gravidade. Por exemplo, se você tiver 80 mil pés de altura, claro que os Zeppelins não vão fazer isso, mas se você tiver 80 mil pés de altura, é o ponto onde a gravidade na Terra é nula. Tem oxigênio para respirar, mas a gravidade é nula. Se você for mais para cima, você vai para o espaço sideral. Se você for mais para baixo, você vai cair. Então tem um ponto nulo. Então tem pontos nos céus que o peso é mais leve ainda. Então o que acontece? Fazia um cálculo do Zeppelin, ele sobrevoava a altitude de 10 mil pés, aí é com eles, mas não gastava tanto. O gás ficava lá para sempre. Se o cara quisesse, aquele gás tinha autonomia assim, absurda. E aí, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui para vocês, mas eles têm um projeto dos Zeppelins como porta-aviões, tá? Eles têm um projeto dos Zeppelins, eu acho que não foi nesse aqui, mas são os Zeppelins que são usados, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Os Zeppelins são usados para lançarem aviões de guerra, aviões de caça, tá? Deixa eu ver, provavelmente eu não coloquei, mas são aviões de caça, tá? Deixa eu só ver, não. Deve estar em algum vídeo meu para trás aqui, deixa eu ver, deve estar nesse aqui, ó. Projeto militar que eu cheguei a falar nesse vídeo de hoje, tá? Eu falei para vocês que o governo americano tinha investido em projetos, né? Tá aqui, ó, disco voador, projeto americano, tá? Aí, ó, nos céus, tá? Isso não é mais confidencial. Nós tivemos aqui o experimento, deixa eu pegar isso aqui para cá. Nós tivemos aqui, ó, os Zeppelins no meio de uma guerra, pois é, carro voador, deixa eu ver aqui, tá, beleza, aqui, ó, achei, deixa eu pegar, tá aqui, ó, se você quiser pesquisar, fica à vontade aí, ó, olha lá, ó. Eles estavam projetando, eu acredito que foi até pro ar, um Zeppelin, tá? Que com pista de lançamento e aterrissagem para aviões que voava ao motor elétrico, que ó, electric motor, tá? Aí, como é que é possível? E no ano de 1900, olha que delícias geladas insanas. Ano de 1900, um dirigível do tamanho de uma cidade nos céus, simplesmente que você poderia decolar aviões de baixo custo e simplesmente funcionando a energia elétrica. Agora, por que esse dirigível funcionava energia elétrica? Por causa da torre do Nikola Tesla, de energia livre que estava em abundância no momento. Não por causa de Tesla, tá? Isso tem a ver com o Tartaria Mud Flood. Então, assim, olha lá o dirigível, ó. Dirigível com as naves. Eu devo pegar aqui para vocês, deixa eu só ver se eu tenho aqui rápido, só para você ver, deixa eu ver, que eu tenho aqui, ó, a energia, tá aqui, ó, mais fácil de falar para vocês, tá? Melhor do que eu falar, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então deixa eu pegar aqui para você ver. Essa aqui era a torre do Nikola Tesla, tá vendo? Ela mandava energia para a ionosfera e os Zeppelins eram capazes de usar. Eu até tenho uma imagem aqui do funcionamento dos Zeppelins, tá? De como que eles funcionavam aqui, ó. Essa aqui é uma imagem dos Zeppelins, ó. Ó, a torre do Nikola Tesla, ok? Mandando energia para a ionosfera. E aí os Zeppelins, eles recebiam essa energia lá de cima
e conseguiam voar livremente nos céus, né? E claro, ó, olha só, delícias geladas insanas. 1920, energia livre mandando para a ionosfera, um avião que era capaz de, sabe, um dirigível absurdamente grande, deixa eu pegar aqui, um dirigível, tecnologias do passado, absurdamente grande nos céus, né? Olha lá, aqui, ó. Melhor do que eu falar, outra imagem aqui, ó, delícias geladas insanas, ó. Então a torre do Nikola Tesla, no ano de 1900, mandando energia livre para os céus, ok? E esses dirigíveis funcionando lá em cima. Então nem combustível os caras usavam, tá? Usavam no começo, mas depois não chegaram a usar. Então essas são as delícias geladas insanas, né? Vamos pegar aqui de novo os Zeppelins. Aí eu falo para você o seguinte, essa tecnologia aqui, ó, usando metais, é muito mais seguro do que a outra. Aí o pessoal fala assim, não é, claro que é, tá? Mas devido àquele acidente, eles vão falar que não é. Então, vamos pegar aqui o contexto para a gente poder finalizar. Olha só, os Zeppelins usavam gases, mas não eram inflamáveis, que deixavam o seu peso dirigível nulo. Já expliquei como que fazia isso. A quantidade de gás, já expliquei. Mecânica simples, é que é importante. Como eles tinham a gravidade, o gás levitava os Zeppelins, eles não precisavam de grandes motores. Então os motores eram pequenos para esses negócios. É como aqueles barquinhos que fazem o resgate de cargueiros, tá? E aí a velocidade considerava até 130 km por hora. E, né, programação preditiva veio Led Zeppelin, né? Combustível praticamente nulo e com o advento da energia elétrica nem gastava. E hoje nós temos o quê? Avião, que é um sistema complexo, ok? Onde cada peça tem um ajuste fino. O avião hoje, ele chega a ter 1 milhão de peças. Simples assim. Sem brincadeira, se você contar cada peça que vai para um avião, teve um cara que falou, teve um avião que foi 15 milhões. Imagina, um parafuso que não tiver bem apertado numa asa, faz com que entre ar ali dentro, gere uma pane e pode ser que você capote e o avião caia. Simples assim. Essa é a delícia gelada, é a tecnologia que empurram pra gente. Só que no ano de 1900 tinha Zeppelins, que usavam a energia livre do Tesla. Que delícia, essa é a realidade. Enquanto eu mostro para você energia livre, naves muito melhores do que os aviões, hoje nós temos o quê? Esse aviãozinho aí, ó. Hoje em dia. Eles colocam o avião assim, ó, voando um bimotor, né, nos céus, na praia. Te amo, Maria. Que delícia. Hoje em dia tá isso. Então, é o que nós temos aí para falar para vocês. Então, os Zeppelins era o grande marco da aviação do passado. Por causa de apenas um acidente, erradicaram do mapa. E um acidente que parece que foi uma explosão. Então, simplesmente, eles tiveram o interesse de remover os Zeppelins para colocar esses aviões horrorosos no céu, que dão pane toda hora. Claro que hoje em dia eu falo que é seguro, mas eu sou muito mais um Zeppelin do que um avião. E simplesmente para quê? Para tornar você dependente do sistema. Porque um Zeppelin, você pode criar uma escala menor na sua casa. Agora, como é que você cria um avião? Não dá. Não é impossível, né? O avião, ele voa assim, ó, para frente. E se errar alguma coisa, 300, 400 quilômetros, você não sobrevive, não. Agora o Zeppelin não. Ele sobe e depois vai andando. Se errar alguma coisa, ele desce. Então, é o quê? Programação preditiva, ridicularizaram os Zeppelins e caiu no esquecimento das pessoas, mas eram grandes tecnologias do passado. E aí, qual que você gosta mais? Os aviõezinhos de hoje em dia ou simplesmente os Zeppelins do passado? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.